No Dinner. Mas a tradução é um conto muito estranho, né? Escreve aqui nos comentários pra gente, por favor, Ana Clara. Aí, para todo mundo que tiver interesse, né? Então, voltamos aqui, vamos lá. O Paulo levantou a mão. Pode falar, Paulo. Não, você precisa ligar o seu microfone. Desculpa, eu tô com medo da minha pergunta citar um pouco do assunto, mas fiquei muito curioso em saber como que a população britânica, quando falo população, digo os trabalhadores, os pequenos comerciantes, o público feminino, né, que eram, né, excluídos, né, das questões políticas, como que eles viam os problemas sociais que a Inglaterra estava passando. E, tipo, a monarquia e a república, naqueles 10 anos, eles tinham influência na imprensa, tipo, nas formas como as notícias corriam naquela época. Tipo, a imprensa tinha um domínio na opinião popular, tipo, da população. E outra curiosidade, como que o público é mais, os trabalhadores pequenos comerciantes, como que eles recebiam os primeiros romances publicados? Eles tinham acesso a eles ou era uma coisa mais fechada na nobreza, Era só isso mesmo. A sua pergunta é uma pergunta que é um monte de perguntas, Paulo, ao mesmo tempo. Eu não sei se eu consigo responder todas até o final da aula, tá? Mas você está falando. Bom, vamos tentar contextualizar. Isso você está me fazendo essas perguntas. Em que momento? No começo do século XVIII, no século XVIII, antes do século XVIII? Porque senão fica muito amplo, porque as coisas estão mudando ao longo do tempo, né? Então, por exemplo, imprensa como a gente conhece hoje, de jornais, informação e tudo mais, isso era uma coisa muito vaga e muito incipiente na Inglaterra do século XVII, na Inglaterra até mesmo do século XVIII. Tá? A coisa só vai se estruturar melhor mesmo, em termos de imprensa, uma imprensa jornalística e tudo mais na Inglaterra, no século XIX. Tá? Agora, essa última questão que você colocou, né? Então, é isso? É mais ou menos isso? É mais ou menos nessa época? Tá. Na época do surgimento do romance, né, no século XVIII, lembrando, né, que o romance é uma forma estética inventada pela burguesia para a burguesia, né? Ou seja, para chegar ao maior número possível de pessoas, né, da população. Por quê? Porque sim, porque a arte consumida, a literatura consumida pela aristocracia na Inglaterra, os nobres, os donos de os grandes donos de terras, os reis, a nobreza de uma maneira geral, era uma literatura elitizada, certo? Era poesia, a poesia era uma coisa elitizada, sim, infelizmente. Isso só vai mudar com o romantismo na Inglaterra. O romantismo é que vai popularizar a poesia, tá? Vai tornar a poesia mais democrática, chegando ao grande público, às pessoas mesmo, mesmo aos analfabetos. É o romantismo na Inglaterra que vai fazer isso. Antes disso, nós não tínhamos essa popularidade da poesia. Era algo sofisticado. Muitas pessoas não sabiam ler e escrever. A principal forma de arte popular era o teatro, certo? Antes do romance. Mas aí, como a burguesia chega e vai aos poucos, né, tomando, né, enfim, a cena social, política e tudo mais, eles vão trazendo os princípios e as ideias deles junto com isso, né? Bom, quando surge o romance, como que o romance se populariza? É porque ele se populariza. Ele se torna algo de gosto do grande público, né? Do grande público. Ele era desprezado pela nobreza. O romance, no século XVIII, na Inglaterra, ele era considerado pelos aristocratas, pelo público erudito, uma coisa inferior, certo? Não era nem considerada literatura, tá, gente? É fato isso, certo? Porque era uma coisa popular, era uma coisa híbrida, era uma coisa que não tinha
aqueles princípios estéticos considerados elevados, né, pelos aristocratas, pelos críticos literários da época, né? Então, por exemplo, um Samuel Johnson da vida, um importante crítico britânico do século XVIII, vai desprezar o romance, certo? Hegel, na Alemanha do século XVIII, quando Hegel diz, né? O romance é a epopeia burguesa, né? Essa é uma frase famosa, né? Do Hegel, que depois vai ser utilizada pelo Lukács para desenvolver, né, a teoria do Lukács do romance, certo? Então, o que o Lukács não diz para a gente na teoria dele é que essa fala do Hegel, né, na verdade não é nenhuma fala, o Hegel de fato escreveu isso, né? O romance é a epopeia burguesa. Isso é uma crítica do Hegel. O Hegel está desprezando o romance. Certo? Essa epopeia burguesa aí, ó, é o máximo que esses burgueses conseguem assimilar do que seria o elevado, o épico. Tem que ser um romance. O Hegel está sendo bastante irônico quando ele diz isso, né? Que o romance é a epopeia burguesa. Então, o romance, quando ele surge aí no século XVIII, na Inglaterra, ele não era considerado nem literatura, ele era considerado uma forma de prosa esquisita, nova, não consumida pela nobreza, pelos aristocratas, pelos eruditos, pelos professores, pelos críticos, né? Tanto que nós temos, em português não, mas em inglês nós temos toda uma problemática do nome do gênero em inglês, né? Porque o nome do gênero em inglês é novel, certo? Romance, em inglês, é novela de cavalaria, certo? Romance, romanço, novela de cavalaria. Então, era o máximo de prosa que a aristocracia conhecia, era o romance, era a novela de cavalaria. Agora, aparece uma prosa que é híbrida, que mistura um monte de coisas, e eles não têm um nome para dar para isso, né? Aí, popularmente, isso começa a ser chamado de novel. Novel vem da palavra novelty, em inglês, certo? Novidade. É uma novidade, é uma coisa nova aí. Então, novelty, pelo uso da palavra, vai ser reduzida e vai virar novel, certo? E assim ficou, chamado, né? Assim ficou o nome, né, em inglês, popularizado e tudo mais. Não se tinha nenhum nome para isso. Além disso, quando o romance surge, cria-se uma série de problemas sociais, certo? Que eu vou até contar um para vocês que é muito cômico, né? Sofrido pelo primeiro romancista, o Daniel Defoe. O Daniel Defoe, só para vocês terem uma ideia, gente, de como que a coisa era, né, complicada, né? O Daniel Defoe, ele escreveu 2 romances, né, que são famosos. O primeiro, Robinson Crusoe, né, o primeiro romance, mas existe um segundo, que se chama Moll Flanders. Tá? O romance Moll Flanders, ele conta a história de uma ladra. Né? A Moll Flanders é uma ladra, certo? É o nome dela. Então, conta a história dessa ladra, e ela se torna, assim, super experiente, ela nunca é presa, né? Ela vive de pequenos furtos, aí nós temos a história do drama dela, ela é perseguida, né? Em dado momento, ela foge para os Estados Unidos e muda de nome, certo? Foge para os Estados Unidos e muda de nome, e ela nunca é pega, nunca. O romance termina e nós temos uma anti-heroína, nesse caso, uma das primeiras anti-heroínas, né, que nós vamos ter na ficção é a Moll Flanders, porque ela é uma ladra e ela não é presa, ela não, né, ninguém consegue pegá-la, ela não paga pelos seus crimes. Muito bem. Esse texto chegou até a aristocracia. Alguns nobres leram esse texto. E aí nós estamos num momento em que não se sabe direito que tipo de prosa é aquela. Ninguém para pensar que aquilo é ficção. Não. É algo estranho, é esquisito.
O Daniel Defoe foi processado pela justiça britânica. Ele teve que ir ao tribunal dar explicações sobre quem é Moll Flanders. Certo? Ela não foi considerada uma personagem. Ela foi considerada uma pessoa real. E o Daniel Defoe, você está contando essa história aqui, então você sabe do paradeiro dessa ladra. Onde ela está para nós pegarmos ela e prendê-la? Ele quase foi preso como cúmplice dos crimes de Moll Flanders. Certo? Ou seja, a aristocracia não entendia aquilo que estava surgindo ali, que vai ser chamado de romance. Como que o romance se populariza, né, na Inglaterra? É um caso único. Eu não conheço nenhum outro caso desse tipo na história da literatura ocidental, de qualquer literatura. O que vai acontecer? Burguesia, certo, gente? Burguesia, classe de comerciantes. O que os caras querem? Dinheiro. Não interessa se é arte ou não, vai virar mercadoria. Vai virar produto. Ponto. Isso não é uma invenção norte-americana. Os americanos aprenderam muito bem com os britânicos a fazer comércio e a fazer capitalismo. Capitalismo de verdadeinha é britânico, não é americano. Os americanos desenvolvem o negócio no século XX, mas antes, quando surge lá na Revolução Industrial, olha aí, mais um elemento para a gente adicionar na Inglaterra do século XVIII, surgimento do romance e do romance gótico e da ficção de terror e de horror. Revolução Industrial, certo? Acontecendo aí, Revolução Industrial. Migração do campo para a cidade, trabalho, desenvolvimento das relações de trabalho, né, complicadíssimas até hoje, lógico, né? Como que o romance se populariza? Como mercadoria. Simples assim. Certo? Por isso que eu sou um crítico ferrenho daqueles que criticam a arte como mercadoria, certo? Tipo, os marxistas, né? Não Marx, mas a crítica literária marxista. Sou um crítico ferrenho. Por quê? Porque aquilo é fora da realidade. Simples assim. É fora da realidade. Não é assim que a arte funciona. Certo? Bom, na Inglaterra, o romance vai virar mercadoria. Como? Né? A coisa começou a se popularizar. As pessoas começaram a gostar daquilo, começaram a comprar aquilo, isso nas grandes cidades, claro. Né? Primeiro nas grandes cidades. Londres, Birmingham, Manchester, as grandes cidades inglesas, né, que estavam ali na crista da onda da Revolução Industrial. Então, uma grande quantidade de gente, público diversificado, né? O que os comerciantes, o que a burguesia pensou? Opa, eu vou transformar isso daqui em mercadoria, vou ganhar dinheiro com isso. Como? Emprestando livros. Cria-se um fenômeno que só aconteceu na Inglaterra, até onde vai o meu conhecimento. O fenômeno das bibliotecas circulantes. Das circulating libraries. Quem trata muito bem, quem conta detalhes sobre essa história e fala muito, assim, tudo que vocês quiserem saber em detalhes sobre isso, é o Ian Watt, né? No livro em que está o texto, né, que eu coloquei teórico crítico para a aula de hoje, o realismo e a forma romance. Tá? Esse texto é um capítulo do famosíssimo livro do Ian Watt, que é a ascensão do romance. Né? É o melhor estudo que existe sobre o romance, né? Na minha opinião. Só que a minha opinião, obviamente, né, gente, ela é contaminada porque eu sou professor de literatura inglesa, então é óbvio que eu vou preferir os críticos ingleses, né? É esse livrinho aqui, ó. Ian Watt, A Ascensão do Romance. Livro famosíssimo,
Todo mundo que estuda romance precisa ler esse livro aqui, certo? Por quê? Porque ele vai nos dizer como que surge o romance na Inglaterra, né? A questão do realismo da forma como característica principal do romance, ou seja, a característica do romance de lidar com a realidade numa perspectiva verossimilhante é teorizada aqui, certo? Isso é o primeiro capítulo. O primeiro capítulo do Ascensão do Romance, do Ian Watt, é o capítulo intitulado O Realismo e a Forma Romance. O segundo capítulo é o público leitor e o surgimento do romance. É nesse segundo capítulo que o Ian Watt vai tratar das bibliotecas circulantes na Inglaterra. Que era o quê? Um burguês, comerciante, o que ele fazia? Ele ia lá, comprava as edições dos romances que estavam sendo publicados. Aí ele pegava uma carroça, certo? Uma carroça fechada, né, com proteção, colocava dentro esses romances e saía pelo interior, pelas cidades menores, pelos vilarejos. Ele vinha, chegava no centro ali, né, no downtown da cidade, abria a sua vendinha, né, e colocava ali os romances junto com o comércio local, né? Você podia comprar o romance, a edição, se você tivesse dinheiro para pagar, você podia comprar, ou você podia alugar, emprestar mediante um pequeno pagamento, né? Aí ele emprestava para você, você pagava um valor absolutamente acessível para qualquer pessoa da Inglaterra da época, certo? Era assim, algo do tipo centavos, né? Vamos colocar assim, sei lá, R$2, R$5, que seja, só para dar um exemplo, como que seria hoje. Você alugava o livro, isso é século XVIII, tá, minha gente? É século XVIII, isso não é século XX, tá? Você alugava o livro, levava para sua casa. No mês seguinte, o comerciante, né, o bibliotecário circulante, ele voltava, né, ele passava com frequência nos mesmos lugares, especialmente nos lugares em que ele tinha alugado livros. Ele passava e você ia lá, ou você devolvia, né, o livro, ou você alugava novamente, se você não tinha terminado de ler, né? Só que a coisa não para por aí, minha gente, porque isso vai influenciar, essa questão das bibliotecas circulantes, vai influenciar o mercado editorial. Como? Eles começam a perceber, tudo no século XVIII, na Inglaterra, que é muito rentável, certo? Essa brincadeira de biblioteca circulante, essa brincadeira de vender livros, de vender romances. O que eles fazem? Eles começam a perceber que, peraí, eu estou perdendo dinheiro se eu publicar o romance num volume único. Estou perdendo dinheiro, porque a pessoa vai lá, ela vai pagar uma vez só, ou ela vai comprar, ou ela vai alugar, e é só isso. Não, quero melhorar essa questão. É onde o mercado editorial inventa, e isso vai influenciar os romancistas, porque o mercado editorial vai começar a cobrar dos romancistas que escrevam romances desse jeito. O que em inglês é chamado de three-decker novel, o romance em 3 volumes. É por isso que quando vocês vão ler, por exemplo, romances do século XIX ou do século XVIII em inglês no original, está dividido em volumes. 3 volumes, sempre. Porque eles não eram publicados juntos, eram publicados separados. E aí você vendia cada volume separadamente e alugava cada volume separadamente. É assim. Dessa forma, o romance, ele se torna mercadoria, produto, e com isso todo o resto da arte,
toda a arte. Até o Walter Benjamin vai problematizar a questão, né, no famosíssimo ensaio dele, a obra de arte na era de sua reprodutibilidade técnica, eis a reprodutibilidade técnica surgindo com o romance, século XVIII. E o Walter Benjamin, muito sábio que era, vai aplaudir a perda da aura. Ainda bem que a aura se perde, porque isso populariza a arte. Quem começa a fazer isso são os britânicos, com o romance, no século XVIII. Então, nós vamos ter duas questões aí. Nós vamos ter o desenvolvimento de um mercado editorial. A ideia de mercado editorial surge aí. Não existia essa ideia de, como assim? Um mercado de publicação, em que você publica coisas e isso é produto, as pessoas vão lá, compram isso e consomem. Isso não existia. Essa ideia não existia. A ideia de livraria não existia nessa época, minha gente. Certo? Então você comprava do editor, certo? Você queria comprar um romance, alguma coisa, você comprava do editor, não da livraria. Mas é com essa questão que as ideias de livraria vão surgir. Por quê? Começa com as bibliotecas circulantes. Depois que o mercado das bibliotecas circulantes está estabelecido, é quando começa a surgir as livrarias. O que é uma livraria? É uma biblioteca circulante que foi paralisada. Ela não é mais móvel, ela é fixa. Antes ela era móvel. Para popularizar, para que chegasse até as pessoas. Né? Para que chegasse até as pessoas, né? Que pudessem... E aí a coisa, gente, era um negócio, assim, inacreditável. Era uma coisa, assim, maluca. Por quê? Você conseguia consumir romance mesmo sem saber ler. Porque havia o hábito, né, junto com biblioteca circulante, mercado editorial, né, romance publicado em 3 volumes, surge a ideia também de você compartilhar as leituras em público. Compartilhar, ler em voz alta o romance em público. Sabe quem fazia isso, gente? Toda semana? Charles Dickens. Na casa dele. Aberta ao público. Qualquer pessoa podia ir lá. Eu não tenho certeza se era de terça ou de quinta. Não sei se era de terça ou de quinta. Era um desses 2 dias. Toda semana. Mas aí a gente já está no século XIX. Tá? O Charles Dickens, sim, o Charles Dickens. Né? O maior nome do realismo em língua inglesa. Né? Um dos grandes mestres da literatura britânica, influenciador de Machado de Assis, influenciador de Poe, de todo mundo aí, certo? Toda semana, ele abria a casa dele, a sala dele, para fazer leituras em voz alta, públicas, no caso dos romances dele. Qualquer pessoa podia ir lá e assistir e ouvir. Só que isso não foi uma invenção do Dickens. O Dickens simplesmente trouxe isso para a cidade, né? Que o Dickens, ele sai do campo, vem para a cidade, todo no contexto, né, da Revolução Industrial e tudo mais, né? Não. Ele trouxe esse hábito que geralmente ocorria no interior só da Inglaterra, né? Ele trouxe esse hábito para a cidade, né? Ele também não vai ser o primeiro a fazer isso. O pai da Mary Shelley, por exemplo, também fazia, tinha esse hábito, só que de uma maneira mais restrita. Né? O pai da Mary Shelley, William Godwin, filósofo, escritor, crítico, político britânico, da virada do século XVIII para o século XIX, ele também tinha esse hábito de abrir a casa dele para receber artistas, poetas, romancistas, para eles trocarem, lerem em voz alta, trocarem ideias e tudo mais. Foi desse jeito que a Mary Shelley conheceu o amante dela, que nunca vai se casar com ela, né? Que é o Percy Shelley, um dos maiores poetas do romantismo britânico. Certo? Então, também, é algo que estava vindo para a cidade, mas que tinha começado no campo. Né? Essa ideia de as pessoas iam lá,
na biblioteca circulante, no século XVIII, quem sabia ler ia lá, alugava o romance, alugava ali o volume do romance e trazia para casa, né? E aí, geralmente eram mulheres, certo? Esse público, quem era esse público? Geralmente mulheres jovens, com algum poder econômico, ou seja, filhas, não necessariamente de aristocratas, mas de burgueses, que tinham algum dinheiro, e até mesmo de aristocratas, filhas de pastores da igreja anglicana, é o caso da Jane Austen, por exemplo. A Jane Austen, né, era uma dessas que alugavam romances para ler, e ela era filha de um pastor protestante, né? Então, alugava, e aí o que acontecia? Geralmente a casa tinha empregados, né? Para você ter dinheiro, para você saber ler na Inglaterra do século XVIII. Para você saber ler e escrever, você provavelmente pertence a uma família que tem algum tipo de condição financeira. O que acontecia? Geralmente, a moça ia lá, alugava o romance, e eram geralmente muito sozinhas, ela acabava lendo em voz alta digamos assim, para a empregada da casa, para o cocheiro, né, e para as crianças ali, para os jovens, os filhos dessas pessoas. Foi assim que o romance se popularizou na Inglaterra. Desse jeito. Transformando-se em produto, sendo distribuído, né, ou seja, popularizado por meio desse trabalho das bibliotecas circulantes, feito por comerciantes, né? O comerciante ia lá, ele saía mesmo, ele ia para cidades pequenas, para fora das grandes cidades, dos grandes circuitos, né? Ia para o interior, né? Vendia ou alugava, geralmente muito mais alugava do que vendia, e é assim, ele abria a banquinha dele, né, a carrocinha dele, na feira, junto na feira da cidade, junto lá com os alimentos, com as carnes que as pessoas iam comprar. E com isso foi se popularizando. Mais pessoas começaram a consumir, pessoas se interessaram em aprender a ler e a escrever, tanto que o sistema educacional britânico precisou se desenvolver por causa da popularização do romance ainda no século XVIII, porque era uma demanda do público, uma demanda das pessoas. Muita gente foi aprender a ler e a escrever só para ler romances, com esse objetivo. Ler romance. Certo? Então, e aí a gente tem esse desenvolvimento, mercadoria, produto e por aí vai. Na mão de quem? Quem são os principais responsáveis por popularizar o romance? Como público consumidor de romance e como escritores de romance? As mulheres. Pelo menos na Inglaterra foi assim. Eu não sei como que isso acontece na França, na Itália, na Espanha, em Portugal, né? Eu sei alguma coisa aqui no Brasil como que isso acontece, mas, né, sei muito mais na Inglaterra porque trabalho com isso. As mulheres, as principais popularizadoras do romance. O principal público leitor era de mulheres na Inglaterra do século XVIII. E serão também as mulheres que vão popularizar o romance, escrevendo romance. Tanto, gente, que, no caso da ficção de terror e de horror, bom, o primeiro romance gótico é escrito pelo Horace Walpole, O Castelo de Otranto. Mas não vai ser o Walpole que vai popularizar o romance gótico. Vão ser as escritoras, as mulheres, escritoras britânicas que vão começar a escrever romances góticos, popularizar o gênero e consolidar a ficção de terror e de horror. Isso se dá por meio das mulheres.
Tanto que, na segunda metade do século XIX, né, pós 1764, nós vamos ter várias romancistas, né? Sophia Lee, Regina Maria Roche, Clara Reeve, e a grande, a mais importante de todas, a mais famosa, Anne Radcliffe, né? Anne Radcliffe, a maior romancista gótica da Inglaterra do século XVIII. Final do século XVIII. Duas últimas décadas do século XVIII. Entre 1780 e 1790. Tá? Anne Radcliffe vai ser a mais importante romancista gótica britânica do século XVIII. Ela vai ser uma mulher, gente, vocês não têm noção. Ela vai conseguir sobreviver, ganhar dinheiro com os romances que ela escreve. Sabe? Ela ganhava uma fortuna com as publicações dos romances dela. Fortunas para a época, tá, gente? Algo do tipo 600 libras. 600 libras no século XVIII era uma fortuna. É uma fortuna, gente. Uma coisa assim, astronômica. Tipo, 10 milhões de reais. Algo desse tipo. Certo? Ela vivia de publicar os seus romances. Ela é uma das primeiras a tornar, a transformar a arte de escrever romance em profissão. É quando surge a profissão escritor. Certo? A profissão escritor. É uma profissão. Não, não é o Balzac que faz isso na França. Desculpa. Todo mundo fala, foi o Balzac. Não foi. Não foi o Balzac. O primeiro a viver, o primeiro escritor profissional. Aquele que vive da sua própria escrita, que torna aquilo profissão. Não foi o Balzac. Foi a Anne Radcliffe. No final do século XVIII, nas duas últimas décadas. Certo? Então, e depois, é claro, né, gente? As mulheres, né? O romance gótico e a ficção de terror, ela vai se desenvolver pela mão das mulheres. Né? A Anne Radcliffe, ela vai escrever romance gótico que é formulaico, né? Um romance gótico formulaico. Na verdade, o que a Anne Radcliffe escreve é ficção policial, é ficção de investigação, suspense. Por quê? Porque nós não temos o sobrenatural nos romances da Anne Radcliffe. Não tem sobrenatural. Tá? É por isso que a Anne Radcliffe vai ser a principal referência do Edgar Allan Poe na criação da ficção de investigação. Quem cria é o Poe, nos Estados Unidos. No conto, não no romance. Né? O Poe é quem cria a ficção policial, a ficção investigativa, né? Em 3 contos famosíssimos. A Carta Roubada, né? Os Assassinatos da Rua Morgue e o Caso de Marie Roget. Esses 3 contos são os 3 contos que fundam a ficção de suspense, a ficção policial. A ordem eles têm uma ordem. A ordem é, primeiro, Os Assassinatos na Rua Morgue. Segundo, o Caso de Marie Roget. E o terceiro, na ordem, é a Carta Roubada. Certo? Esses contos fundam a ficção policial nas mãos de Poe. Via o quê? Inspirado em quem? Em Anne Radcliffe. O Poe era um leitor de Anne Radcliffe nos Estados Unidos. Vejam só, gente. A Anne Radcliffe escrevia na Inglaterra do final do século XIX, do século XVIII. A coisa era tão impactante, tinha se formado um mercado tão grande de ficção, de romance, que isso atravessou o Atlântico e chegava nos Estados Unidos. Por navio e por aí vai, chegava lá. O Poe leu a obra da Anne Radcliffe.
no começo do século XIX. Tanto que ele menciona ela nominalmente num conto. Não é nesses 3 contos, né? Nos 3 contos que fundam a ficção policial. Não. É num outro conto ainda mais famoso, né? Um dos contos canônicos do Poe aí, que todo mundo ama, que é o famosíssimo O Retrato Oval. Todo mundo aqui acho que conhece o Retrato Oval do Poe, não é? O primeiro parágrafo de O Retrato Oval é mais ou menos assim. Então, a personagem, que é também o narrador, a personagem ali chegou num castelo, né? Tá cansado, ele é um guerreiro, né? Um guerreiro medieval, ele está vindo de uma batalha, ele está ferido, e ele está buscando um pouso, um lugar para passar a noite, né? Para descansar, para se recuperar. E ele encontra, ele está com um servo dele, estamos na Idade Média, né? Aí nesse contexto desse texto do Poe. E ele chega, e aí o narrador do Poe diz, então, né, ele chegou num castelo bem ao gosto da senhora Radcliffe. Escrito desse jeito. Um castelo ao gosto da senhora Radcliffe. É o Poe prestando uma homenagem a Anne Radcliffe, a mãe do romance gótico. E a mãe de toda a ficção de terror e de horror. Né? Que nas mãos de Poe, nas mãos do Poe, por meio da leitura que o Poe faz da obra de Anne Radcliffe, ele inventa outro gênero ficcional. Ele inventa a ficção de investigação. Se hoje vocês assistem um CSI da vida, se hoje vocês assistem um Breaking Bad da vida, é graças a essa mulher. Foi ela que inventou isso daí. Anne Radcliffe. Inglaterra, final do século XVIII. Ela inventou e o Poe foi lá e transformou em gênero, sofisticou, né, fez as adaptações necessárias, criou as convenções, né? É isso. Então, gente, o romance se populariza assim, pelas mãos das mulheres, especialmente o romance gótico. Pelas mãos das mulheres, tanto como leitoras, quanto como escritoras. E aí, né, os grandes romances góticos ingleses do século XIX, né, nós temos 3, né, os maiores, os mais importantes, os mais influentes. São 3 romances britânicos góticos do século XIX. Né? Aí sim a coisa já está consolidada. Certo? A questão já está consolidada. São os 3 grandes romances góticos britânicos. O Frankenstein, da Mary Shelley, O Morro dos Ventos Uivantes, da Emily Brontë, e o Drácula, do Stoker. Vejam, 2 dos 3 são escritos por mulheres. O Frankenstein pela Mary Shelley, e O Morro dos Ventos Uivantes pela mão de Emily Brontë. E uma grande quantidade de romances góticos britânicos ainda no século XIX, escritos também por mulheres, popularizados por mulheres, lidos por mulheres. A Jane Austen, inclusive. A Jane Austen, inclusive, ela vai ficar puta com essa popularidade do romance gótico, ao ponto dela escrever uma paródia dos romances góticos. O primeiro romance que a Jane Austen escreve, ainda no século XVIII, ela era jovenzinha de tudo, tinha 19 anos de idade. Ela tá puta da vida com essa história de romance gótico, porque ela ia na biblioteca circulante, no vilarejo que ela morava, e só tinha romance gótico na biblioteca circulante para emprestar. Ela ficou puta, né, e escreveu o primeiro romance dela, que é uma paródia dos romances góticos, o famosíssimo Northanger Abbey, a Abadia de Northanger, que é um romance póstumo. Né? Ela escreveu, jovenzinha de tudo, novinha de tudo, adolescente, e ela ficou tão assim chocada com aquilo que ela engavetou o romance. Ela engavetou o Northanger Abbey, né, a Abadia de Northanger. Ela engavetou. Só foi publicado no ano seguinte da morte dela, né?
em 1817, um ano antes de Frankenstein, né? Ela morre em 1817, isso. Logo em seguida, no mês seguinte do falecimento da Jane Austen, é publicado o Northanger Abbey, né? Que é uma paródia, e ela, assim, ela destrói a Anne Radcliffe, lógico. Né? É a crítica principal dela, o foco de crítica da Jane Austen vai ser a Anne Radcliffe. Claro, a mais popular, a mais famosa romancista gótica da Inglaterra dessa época, né? Então, e ela nomeia, tá, gente? Sim, é isso mesmo. A Melissa está falando, ela cita o tempo todo o Mistério de Udolpho. Literal, passagens inteiras de O Mistério de Udolpho. O Mistério de Udolpho, gente, é o romance mais importante e mais famoso da Anne Radcliffe. Tá? É o romance gótico mais famoso da Anne Radcliffe. Os Mistérios de Udolpho. Está traduzido em português, inclusive. Tá? A Jane Austen, nesse romance, Northanger Abbey, ela cita o tempo todo, certo? Ela faz uma paródia até estrutural dos Mistérios de Udolpho. Quem leu os Mistérios de Udolpho e depois lê o Northanger Abbey, você dá risada o tempo inteiro. Porque, assim, ela faz de propósito a paródia. Ela cria aquelas coisas convencionais, rocambolescas, aquelas coisas forçadas de propósito. Certo? É proposital. E não é só os Mistérios de Udolpho que ela menciona nominalmente. Ela menciona 7 romances góticos muito populares na época dela, ela menciona nominalmente, né? E os romances existem, os 7, certo? Eu tenho uns 2 ou 3 deles aqui na minha biblioteca. Existem todos eles. Ela menciona que ela leu todos eles e ela prega o pau em todos eles, certo? É maravilhoso. Então, minha gente, são essas mulheres, né, tanto as leitoras quanto as romancistas, que possibilitaram a popularização da ficção de terror e de horror e o desenvolvimento dela até hoje. Então, se nós estamos tendo essa disciplina aqui, é graças a essas mulheres também. Porque foram elas que permitiram que a ficção de terror e de horror se transformasse em algo tão grande, tão vasto e tão sofisticado quanto é hoje, certo? Alguém tinha que começar, alguém teve que dar o primeiro passo. Ainda que o primeiro romance gótico tenha sido escrito por um homem, e foi o único romance que ele escreveu, ele não escreveu outro, o Horace Walpole. Quem vai pegar o negócio, desenvolver, popularizar e fazer o negócio se tornar extremamente influente, extremamente sofisticado, a ponto de influenciar toda a ficção, seja ela de terror e horror ou não, até hoje, foram essas mulheres. Para vocês terem uma ideia, tá? Acho que não dá tempo de eu falar isso hoje, que a gente já está quase chegando no finalzinho da nossa aula. Mas a gente, se vocês quiserem, eu posso falar mais a respeito disso no começo da aula que vem, tá? Mas, por exemplo, o Machado de Assis, aqui no Brasil. O Machado de Assis era um leitor voraz das mulheres romancistas góticas britânicas. Sabe quem que diz isso? Uma das maiores pesquisadoras de Machado de Assis e de romance no Brasil, que é a Marlise Meyer. Marlise Meyer, gente, foi uma das grandes pesquisadoras de folhetim. Né? O folhetim é um dos aspectos, um dos elementos que vai ser incorporado pelo romance, tá? Como gênero. A Marlise Meyer escreveu, professora da USP, já falecida no começo dos anos 90. Ela dedicou toda a carreira dela a investigar a questão do folhetim, né? E nessa investigação, ela foi para muitos lugares.
Existe um livro da Marlise Meyer, que é um livro de ensaios, tá? Que se chama Caminhos do Imaginário no Brasil. É um livro super fácil de achar, pequeno, que tem alguns ensaios da Marlise Meyer sobre a questão do romance, do folhetim, aqui no Brasil. Como que isso acontece aqui, como que isso chega aqui. E um desses ensaios é intitulado Mulheres Romancistas Inglesas e Romance Brasileiro. Nesse ensaio, a Marlise Meyer, por meio da pesquisa que ela faz com folhetim, ela comprova que vários romancistas brasileiros do século XIX eram leitores das mulheres romancistas inglesas. Quem eram essas mulheres romancistas inglesas que a Marlise Meyer se refere? As romancistas góticas. A Anne Radcliffe, a Sophia Lee, a Jane Austen, a Mary Shelley, as irmãs Brontë, as 3 irmãs Brontë. Essas mulheres. E são essas mulheres que o Machado de Assis está lendo. Ela diz isso nesse ensaio. Que o Machado está lendo, que como que ele chama? O outro, gente, famoso também, que escreveu o Iracema. José de Alencar. Isso, José de Alencar também está nesse bolo. E vários outros romancistas, contistas, poetas brasileiros da época. Certo? Então a coisa chegou aqui, minha gente. A coisa não ficou parada na Inglaterra. Mas eu posso falar mais sobre isso na nossa próxima aula, se vocês quiserem. Que aí nós vamos tratar na nossa próxima conversa sobre a contribuição do romantismo para toda essa história. Como é que o romantismo contribui para esse desenvolvimento da ficção de terror e de horror, seja na questão da popularização, seja principalmente, isso é muito importante, na questão da técnica, né? Porque, como vocês mesmos acabaram apontando em algum momento na aula de hoje, o romance gótico britânico do século XVIII, ele tem um problema, que é o quê? Todo romance gótico, desde o primeiro, né? Desde o nosso querido Castelo de Otranto, até todos os romances da Anne Radcliffe. E até antes da publicação de Frankenstein, que Frankenstein muda essa questão, certo? Todos os romances góticos britânicos publicados antes de Frankenstein, eles têm um problema, que é o quê? A restituição da ordem. O reestabelecimento da ordem. Isso é iluminista. Tá? Então, por mais que eles criticassem os iluministas, certo? O romance gótico surge como uma afronta ao iluminismo, né? Como uma crítica ao iluminismo, eles estão sendo iluministas nesse primeiro momento, né? Então, há um restabelecimento da ordem no final de todos esses romances. Todos os romances da Anne Radcliffe terminam com o restabelecimento da ordem. O Castelo de Otranto termina com o restabelecimento da ordem, que é um princípio iluminista. Não a moral, hein, gente? Nada a ver com moral. É simplesmente a ordem, a estrutura social vigente. Ponto. Certo? O que era concebido como ordem numa estrutura social do século XVIII na Inglaterra. Então, né? Isso é um problema. Certo? Porque se ficasse só nisso, o romance gótico seria uma coisa pontual, a ficção de terror e de horror teria morrido no ninho por causa disso. Mas, graças a uma mulher, Mary Shelley, no caso, vai mudar essa brincadeira, vai mudar essa história, né? No contexto do romantismo. É graças ao romantismo que nós vamos ter essa mudança nesse jeito de finalizar o romance gótico, né? De novo, pela mão de uma mulher, e nesse caso, uma mulher, assim, envolvida até o topo da cabeça, até o último fio de cabelo com o romantismo, que é a Mary Shelley, certo? Então é isso.
tá? Se vocês quiserem, no começo da aula que vem, eu falo um pouco mais sobre a influência das romancistas britânicas e inglesas aqui no Brasil, especialmente sobre os grandes romancistas brasileiros do século XIX, e aí a gente vai tratar da contribuição do romantismo para a ficção de terror e de horror, e como que o romance gótico se renova no romantismo e, com isso, ganha não só uma sobrevida, como ele abre, né, as diversas possibilidades que nós vamos ter da ficção de terror e de horror. Tá? É isso. Alguém tinha levantado a mão. Pode ficar para a próxima aula? Quem levantou a mão? Consigo eu, professor. Pode sim. Não esqueça, tá? No começo da aula que vem, tá bom? Me lembra, você tinha levantado a mão para a gente começar com isso. A nossa próxima aula é no dia 28, porque dia 21 é feriado, tá? Semana que vem. 21 é feriado, nossa próxima aula no dia 28, tá bem? É isso, minha gente. Obrigado, boa noite para vocês, bom restinho de sexta-feira, bom final de semana. Divirtam-se aí com ficção de terror. Até mais.